Mas tu acha que também não, talvez, eu compreendi, faz sentido. Mas tu não acha que talvez o Portugal precisa abrir um pouco o leque, a cabeça nesse sentido? De que eu vejo um exemplo. Eu não vou, lógico que eu não vou dar nomes aqui, não quero expor ninguém, mas eu já vi situações realmente das pessoas pegar de, for- de fazer uma gala e pegar uma pessoa que não tem nada a ver com o desporto de combate, o influencer, fala de tudo, menos de esporte, e usar aquela pessoa para fazer publicidade. Só que aquela Uhum. pessoa tem 100 mil seguidores, mas são 100 mil seguidores que não se conectam com o público do desporto. E dificilmente seguidores delas vão comprar um bilhete para ir ver uma gala, né? E às vezes tu tem um influencer, né? Vamos falar aqui as páginas de divulgação. Vou pegar um exemplo, tem o Curva. O Curva tem 7 mil seguidores, 8 mil. Mas ele se conecta com 8 mil pessoas que falam com o desporto de combate. Como a gente está aqui falando, eu, a Tina. Então, assim, realmente você tem hoje patrocinadores que estão com a mentalidade acho que, um pouco confusa, né? Eles investem em influencers que têm mais de 100 mil seguidores, mas que não falam do desporto de combate. E você não consegue converter isso, às vezes, para a venda daquele produto específico. Às vezes é melhor você pegar o pequeno, porque ele fala direto com o público específico, com aquele nicho. Mas por outro lado, eu até acho bom, porque pá, pelo menos eu vejo é que nós temos que entrar naquela coisa de vender aos de fora. Quando eu digo vender aos de fora, é aos novos. A abertura do mainstream, não é? O que falta Exatamente. para abrir para o mainstream da TV, por exemplo, não é? Exato, exato. Por isso eu até acho bom. É pá, se dos 100 mil, porque o problema é que muitas das vezes esses 100 mil seguidores são pessoas, não é ninguém que eles são inventados. Ou não são. É um número que está para ali, não é? Os robôs da vida. Sim, sim, epá, é um número que está para ali. Por exemplo, o que vocês estão a fazer, e eu digo mesmo, pá, brutal, é que vocês estão a fazer isto e estão a dar uma plataforma para conhecerem, para as pessoas conhecerem os atletas de uma forma que ninguém conhece, porque tu conheces o atleta, e isso também é culpa dos atletas, só se estão a conhecer como atletas que fazem isto, isto e isto. E se calhar, se tu entrares noutra parte da vida deles, também fica muito mais fácil. O que é que nós gostamos? Nós gostamos é de uma boa história. Tipo, qualquer pessoa que conta a história dela e diz assim: epá, até a mãe do não sei das quantas que te viu na televisão vai dizer assim: olha, comecei a ver o desporto de outra forma. Quantas vezes as pessoas ouvem dizer assim: ai, tu lutas? Ai, toda a gente te conhece disto? E eu, sim. Epá, olha que giro, eu não te via como lutador. Porque as pessoas têm uma imagem formatada dos lutadores, não é? E se tu começas a contar a tua história, as pessoas gostam da história, querem saber isso, então vão ficar curiosos. O Conor conseguiu fazer isso. Por exemplo, foi buscar pessoas que nunca na vida tinham visto luta e passaram a ver. Eu acredito. Então, epá, dos 100 mil seguidores, 1% de 100 mil são 1000 pessoas. Ainda é bastante. É assim, eu até vou revelar aqui, é assim, eu já disse algumas vezes, mas vou revelar a ti, faz conta que estamos aqui a ter uma conversa privada. Fred, Uhum. nós já levámos, o intuito disto foi uma conversa entre nós dois, depois de uma entrevista que o Daniel me fez, e eu disse ao Daniel, eu tenho aqui uma imagem, tenho aqui um nome de um programa que já me foi rejeitado e já me foram fechadas várias vezes as portas. O que é que tu achas? E disse, olha, eu tenho este nome, Reis Sem Trono. E porquê que eu digo isto? Porque a minha geração, uma geração que cresceu a ver nomes de gigantes em cima do ringue, ao ter que as lendas mundiais, como Fernando Fernandes, Pina, Zé Manuel Barreira, pá, dentro do boxe, kickbox, pá, gajos que lá fora, Francisco Maximiano, gajos que lá fora, António Bento, José António Silva, gajos que lá fora eram badetas mundiais e chegavam a Portugal eram perfeitos desconhecidos. E eu achava que aqueles gajos eram verdadeiros reis, mas que nunca tinham sido coroados verdadeiramente em Portugal. Daí o nome do programa é por causa disso, Reis Sem Trono, por causa disso. Esta plataforma é para isso. E engraçado, pá, o universo conjuga-se quando as pessoas querem a mesma coisa. Mal eu falei da cena ao Daniel, o Daniel foi a primeira pessoa que me disse: pá, bola para a frente, vamos fazer isso, que isso é boa ideia. Certo? Foi ou não foi, Daniel? Sim. Foi mesmo, pá, fazer isto, que isto é boa ideia. Então, o intuito do programa é mesmo contar a história das pessoas,
dar a conhecer todo o espectro geracional. Não é só a minha geração, não é só os meus amigos, não é só a tua geração que vem depois de mim, não. É o que veio antes, é o pessoal que veio antes, é perceber onde é que o que é que esses lutadores fizeram, onde é que eles estão agora. É tentar coroá-los, tentar dar-lhes alguma montra, como eles deviam ter levado muito mais. Deviam ter E é percebido. como, O e é pessoal como vê. o Fred falou. Rapidinho, Fred. É como tu falou. Tu pega um podcast deste, nós fazemos um corte. Aí pega lá a história de que o Fred, sei lá, roubou o lanche da vizinha. Por exemplo. O que aconteceu em 2 minutos de um podcast falando 1h30 de desporto. Aquele corte chega para outras pessoas que se interessou por aquele conteúdo. E aí, quando ela vai se deparar, ela cai no mundo do desporto de combate e começa a ter conhecimento de, olha aquele clichê, gajo é lutador, olha que legal a cena, né? Então, acho que isso faz sentido mesmo. De Cara, Olha esta cena assim, só para tu veres, Fred, como isto foi chocante para mim. Isto pá em 2004, 2005, para aí, nem sei. Eu fui lutar a Madrid, full contact. Na altura jogava-se, só se jogava full, quase nem havia. Estava a começar o low kick, pronto, estava a começar. E andava lá a passear pelo meio de Madrid, pá, e havia ainda um choque, agora já não há muito, mas havia aquele choque ainda muito grande. Espanha estava muito mais evoluída em todos os aspectos urbanísticos e eu andava lá a passear no meio de Madrid e passei por um quiosque de jornais e na altura vendia-se aqueles DVDs das coleções, pá, e estava à venda assim numa grelha pendurado DVDs do K1. DVDs do K1. E fotografias do Zé Reis. Pois. E eu ponho-me a olhar e disse assim, pá, é o Zé. Ei. Portanto, em Portugal ele era um perfeito desconhecido. E em Madrid, no país ao lado, vendiam DVDs do gajo. E isso chocou-me. Como é que é possível nós não reconhecemos os nossos heróis? Pá, isso já me aconteceu em tanto sítio. Em tanto sítio. É que isso é verdade. Até treinadores, pá, que o pessoal diz, ei, há aquele treinador, ei, é treinador daquele atleta, e não sei o quê, que mandam mensagem e dizem assim, olha, vem cá, por favor, vem cá treinar, por favor. Pá. E estou noutros países, toda a gente diz, ei, e tu chegas a Portugal e isto. Acontece, é verdade. Isso é verdade. Mas acho que isso é um problema de todos os países. O Brasil vive a mesma coisa. Tem um exemplo do Marcos Fiotti, esqueci o nome agora dele. Exato. Me deu branco aqui. Ele foi atleta de K1 lá no Japão, na época do K1 lá. O gajo se tornou card de figurinha, videofilme depois. E no Brasil ninguém conhecia o gajo. Eu fui conhecer ele depois. Sim. Entendeu? Na minha geração não conhecia. Ou seja, o cara era uma lenda lá no Japão de ser idolatrado e no próprio país ser um desconhecido. É um problema natural dos países, de idolatrar sempre de fora. Claro, eu acho que também é o que eu estava a dizer. Eu gosto sempre de me responsabilizar a mim mesmo. E quando eu digo a mim, pronto, neste caso é os atletas. Agora, pá, nós também temos que aproveitar as ferramentas que temos e promover ao máximo, se é o que queremos, promover ao máximo.